Por que o parto normal é tão raro no Brasil? Eu separei esse vídeo aqui do Átila e Amarino para poder assistir e infelizmente aí a gente tem um problema muito sério, né? Em relação aos partos cesárea aqui no Brasil. Mas vamos ver aqui, vamos ver. No meio de 2021, a Paloma me acordou de madrugada desesperada no 8º mês de gravidez, falando que estava sangrando. E naquele mesmo momento a gente partiu correndo para o hospital. Em menos de 1 hora, o meu filho estava nos nossos braços e esse jacarezinho veio ao mundo por uma cesárea necessária de emergência, porque a Paloma teve um sangramento por deslocamento de placenta, por causa de uma placenta prévia, que é um dos poucos motivos reais da necessidade de uma cesárea. Um dos poucos motivos. Agora, você faz ideia de quantos partos no Brasil são cesáreas? Mais da metade. Tem ideia do quanto que esse número é absurdo? Em 1985, um grupo de especialistas em saúde reprodutiva se juntou em Fortaleza, no Ceará, para uma reunião que foi promovida pela Organização Mundial da Saúde. Ali, eles analisaram os dados disponíveis que tinha na época, fizeram uma declaração que foi publicada no The Lancet dizendo que, abre aspas, não existe justificativa para qualquer região do mundo ter uma taxa de cesárea maior do que 10 a 15%. No nosso serviço privado, essa taxa supera os 80%. Ironicamente, isso acontece no país onde foi feita a recomendação de no máximo 15%, o que é um número que hoje é considerado até um pouco alto demais. Já que conforme os procedimentos se aperfeiçoam, os profissionais da saúde começaram a cobrar por uma revisão dessa recomendação. E aí, em 2014, a OMS fez 2 estudos para poder atualizar, revisar a questão e acabaram concluindo que o número mais preciso seria de 10% e não de 15%, ou seja, tinha que ser mais baixo ainda. O que eles viram é que de 0 até 10% de cesáreas, aumentar essa taxa reduz a mortalidade das mães e dos bebês em nível populacional. Ou seja, isso salva vidas. Só que acima desse número não se tem mais ganho. E o pior, mais cesáreas aumentam o risco de problemas. Hoje, por exemplo, já se sabe que esse tipo de procedimento está associado a mais dores, apesar de muita gente ainda achar que o parto normal seria mais incômodo. A mulher descobre que está grávida, descobre que vai gerar ali uma criança, e aí o processo todo ele já é longo. Imagina você ficar 9 meses programando para receber uma pessoa assim. Meu filho hoje ele tem 4 anos, mas eu vou te falar, eu sou ansiosa e durante esses 9 meses você quer que as coisas se resolvam, e a parte que ele vai vir é muito importante. E todo mundo conta uma história muito terrível, incluindo os médicos. Por quê? Porque supostamente eles querem que você agende um horário e que eles não tenham que ficar te esperando, sabe? Tendo as contrações, fazer ali o parto como a criança quer. O Átila mesmo citou, né? Que ele teve um descolamento de placenta com 8 meses, né? A esposa dele, e aí fez uma cesárea necessária. E aí você percebe por que é necessária. Porque não conseguiu fazer o parto natural, teve um problema aí, né? Durante esse processo. Só que o bebê ele estava acordado e ele estava em trabalho de parto. Então ele estava tentando de alguma forma, enfim. Reitera que superar aqueles 10% não traz benefícios numa grande escala. Só que a taxa de cesáreas só aumenta mundialmente. Se em 1990 elas estavam na casa de 7%, em 2021 pularam para 21%, quase 3 vezes mais no mundo todo. E a OMS estima que até 2030 os números devem chegar a 30%. E nesse quesito o Brasil está bem aí à frente do seu tempo, no sentido negativo mesmo. Porque por aqui, como eu já disse no começo, mais da metade dos partos são cesarianas. E no setor privado supera esses bizarros 80% contra cerca de 40% no SUS. Tudo bem que esse dado faz parte de um estudo de 2012, mas esse levantamento, que é o Nascer no Brasil, da Fiocruz, é super importante. Ele inclusive traz um outro dado, que é o de que 70% das gestantes brasileiras querem ter um parto normal. E por que elas não têm? O que separa essa vontade das gestantes da realidade que é aplicada a elas por aqui? As cesáreas foram feitas de um jeito ou de outro ao longo de grande parte da nossa história.
Só que a mortalidade era altíssima por muito tempo, até meados do século XIX, porque era uma técnica que era quase que uma última tentativa desesperada de salvar a criança com alta mortalidade para mães e filhos. Só que o desenvolvimento da anestesia, da anatomia e também de técnicas de asepsia começaram a mudar para melhor essa história. Hoje em dia, a cesárea é, com certeza, uma das cirurgias mais importantes a que a gente tem à disposição. Quando bem aplicada, ela salva muitas vidas. Só que conforme a medicina foi se desenvolvendo, começou a ter uma mudança de valores. O que era uma solução para problemas urgentes passou a ganhar um ar de comodidade. As cesáreas foram ganhando espaço, enquanto o parto vaginal começou a ser visto meio que como uma coisa arriscada e até de certa forma nojenta. Da cesárea, você escolhe até o signo da criança, você escolhe o dia que ela vai nascer, você consegue se programar, digamos assim. Então, esse controle, esse poder pagar pelo mais confortável, imagina, né? Eu tive muita sorte, porque eu tive um parto humanizado e eu moro em São Paulo e tem 2 casas de parto aqui, que tem, né, cobertura pelo SUS, e eu fui em uma delas, e durante o pré-natal, eu fazia o pré-natal tanto na rede do SUS, quanto nessa casa de parto, porque você só pode ter um parto natural se ele correr tudo bem, então você tem que manter ali os 2 pré-natais para poder ir acompanhando, né? E sempre deixam bem claro dessa questão da saúde e tudo. Mas os médicos, durante o meu pré-natal, assim, foram ótimos, me trataram super bem, mas eles colocavam muito medo, muito medo. E quando eu falava que eu ia optar por um parto natural, eu ouvia deboche. É interessante isso, porque é uma coisa que é o certo a se fazer, não é uma intervenção que você tem que pensar, mas em termos assim, mercantilistas, digamos assim, é mais interessante para certos profissionais, para uma classe profissional, organizar uma agenda, conseguir angariar mais fundos, ganhar mais dinheiro, né? Supostamente é mais interessante do que você indicar o melhor parto para uma criança. Então, são várias nuances, né, de como o parto cesárea é tão grande no Brasil. E tem um documentário que eu assisti, nossa, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui escrito, né, que são vários filmes, né, vários documentários, e vai só piorando, assim, os depoimentos são bem fortes, e aí eles falam disso, falam dessa questão de que só os países pobres, eles têm uma taxa alta de cesárea, porque a mãe, ela não tem muita instrução, e aí vem uma pessoa que está numa posição de autoridade ali de cima, colocando muita ênfase no quão perigoso é o seu corpo, né? Se você é magra demais, é perigoso. Se você é gorda demais, é perigoso. Se isso que acontece, né? Tira o poder da mãe e coloca o poder em outra esfera, e vira uma coisa muito de produção em série. E o nascimento de uma criança não deveria ser isso, né? Uma produção em série, deveria ser um momento único. Ou cesárea, as médicas Simone Diniz e Ana Cristina Duarte contam que no século XX, o parto vaginal, abre aspas aí, foi tratado como uma patologia a ser remediada por meio de uma sequência de intervenções. E não é só a cesárea que entra nesse leque de intervenções. Eu logo mais conto sobre outras. Também é importante destacar que o aumento global do número de cesáreas tem uma ligação com o maior acesso a serviços de saúde, o que é ótimo. Se um lugar não tem hospital nem profissionais de saúde treinados, não dá para fazer cesárea direito. Então, nesse começo, quanto mais infraestrutura médica, maior a possibilidade de fazer cirurgias complexas como essa, e aí as estatísticas podem e devem subir mesmo, o que é um indicativo de qualidade. Só que isso não explica o crescimento gigante no número de cesáreas, até porque aqueles dados da OMS que mostram que os países menos desenvolvidos e que poderiam estar puxando esse aumento seguem com taxas muito menores
de partos feitos desse jeito. Lembra que o setor de saúde privado é o que mais puxa as cesáreas no país? Então, um ponto que influencia nisso é que os seguros de saúde repassam valores muito baixos para um parto. Isso muda muito de acordo com o plano, com região e afins, mas o valor médio fica em torno de R$ 500 para a médica ou para o médico que fez o parto. Você vai ficar lá 10, 11 horas em esperando a mãe em trabalho de parto? Vai, mãezinha, tá dilatado. Tá dilatando naturalmente. Não, já coloca uma ocitocina na veia dela, assim, ó, artificial, para poder acelerar o processo, né? E faz episiotomia também, que é... Tá pra conversar com ele? Não, mas eu tô gravando. Até o parto dito normal, muitas vezes ele tem violência obstétrica. E por esse valor, dificilmente um profissional tão especializado fica disponível para a demanda que um parto vaginal pede. Pensa comigo. O dia do nascimento é uma caixinha de surpresas. O médico até dá uma data estimada, só que a variação pode ser de semanas, foi mais de mês no nosso caso. O horário é outra incógnita, tem partos que demoram mais, outros menos, ou seja, o profissional tem que lidar com todas essas variáveis e ainda está preparado ou preparada para desmarcar pacientes e outros procedimentos de última hora para poder sair correndo e fazer um parto. Para comparar, um parto normal no esquema particular, pagando do seu próprio bolso mesmo, sem o convênio, fica na casa dos 15 a 20 mil reais. E isso é só a equipe. Se você resolver pagar o hospital também no particular, vai mais outra grana. E claro que esses valores podem variar bastante e os números que eu dei são mais para a gente ter uma referência da diferença de caso, de 500 para 20 mil reais. Também tem médicos profissionais de planos particulares que cobram a chamada taxa de disponibilidade por fora para poder estar disponível para fazer um parto normal. Esse valor varia, mas tem relatos sobre a cobrança de 7 mil reais. E segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, isso é ilegal. Já o Conselho Federal de Medicina não vê problemas no acerto. Quer seguir com o parto que traz mais benefícios para a mãe e para o filho na maioria das vezes? Então, dá para fazer, só que aí tem que pagar mais. No fim das contas, o que isso faz é mercantilizar o parto vaginal, que só fica disponível para quem pode e consegue pagar. Hoje, o sistema de saúde, de maneira geral, paga muito baseado no procedimento. Fez um exame? Paga-se X, não importa se o exame foi útil ou se só atrapalhou. Fez um parto normal, só com o que era necessário? Paga Y. Agora, fez uma cesárea usando um monte de equipamentos? Paga Y, mais a cirurgia, mais os procedimentos. E aí, se a instituição ou o fornecedor de insumos recebem mais por uma cesárea do que por um parto normal, eles podem priorizar a cesárea. Ainda mais quando essa cesárea pode ser muito mais previsível e rápida. Para contornar esse tipo de incentivo, tem pessoas que defendem a remuneração com base no desfecho. Aí, ao invés de pagar pelo procedimento, seja ele cesárea ou parto vaginal, o sistema pagaria pelo resultado. Então, vai se pagar a mesma coisa por exemplo, nascimento da criança com cuidados adequados e preservando a saúde da mãe, e não importa como isso aconteceu. Se o hospital abusa de cesáreas, azar do hospital que vai gastar mais com um procedimento mais complexo para chegar no mesmo resultado. E se tiver complicação por causa da cesárea, que é mais comum, o custo vai ficar com quem está oferecendo esse serviço, porque esse resultado exigiria mais qualidade. Claro que isso também é super complicado e para funcionar de forma legal, esse tipo de modelo exige, entre outras coisas, bons indicadores confiáveis para se medir o sucesso ou o fracasso de um tratamento, de um procedimento. E como se mede um nascimento bem feito. Outra coisa importante é a transparência. Seria muito importante que todas as partes do sistema, médicas, médicos, hospitais, convênios, mostrassem claramente quais são as suas taxas de parto normal, cesariana, para as pessoas poderem tomar decisões mais informadas. E todo esse lado econômico também acaba interferindo nas normas culturais que são ligadas ao parto, o que vale inclusive para o parto vaginal. Uma cena emblemática que tem é aquela cena da Macunaíma que mostra, né, o parto. Ela vai e pare a criança de cócoras. E aí é engraçado porque quando a gente tem no imaginário da gente o nascimento de uma criança, você imagina a mulher deitada e com as pernas abertas
esperando a intervenção do homem, né? Normalmente o médico aí, homem, né? Principalmente as imagens mais antigas e tudo mais. E é uma posição não natural, né? A episiotomia. A episiotomia, que também é conhecida como PIC, é um corte no períneo, que é essa região que fica entre a vagina e o ânus, que facilitaria a saída do bebê. É um procedimento dolorido demais, segundo as mulheres, só que um dos argumentos médicos para se fazer isso é o argumento de que esse procedimento evitaria que depois do parto a vagina ficasse muito ampla para o pênis do homem na hora do sexo. Basicamente, o médico faria a episiotomia e depois do parto seria mais fácil de costurar a região, o que inclusive tinha um nome terrível de ponto do marido, para poder devolver isso. Não se tem evidência nem de que esse tipo de procedimento deixe o sexo mais prazeroso para o homem, que seria aí o interessado, mas só de usar esse argumento já dá para você ter uma noção do grau de machismo que está envolvido na obstetrícia e de quem passa a ser a prioridade na hora de decidir um procedimento feito com o corpo da mulher que acabou de passar por um parto. Lembrando que no passado a medicina era uma prática eminentemente masculina. Se teve uma utilidade da episiotomia, foi a de causar uma revolta dentro do contexto do movimento feminista, que terminou com a exigência de evidências científicas de qualidade para defender o procedimento. Hoje se sabe que a episiotomia pode causar perda sanguínea, infecções, incontinência urinária, muito desconforto no pós-parto, a piora da vida sexual e por aí vai. Em alguns países o procedimento já é considerado aceitável em situações muito específicas, que é, por exemplo, quando o períneo não dilata o suficiente, só que não é algo consensual cientificamente. Essa seria uma prática mais de último caso e que muitas vezes poderia ser substituída por um bom treinamento em parto normal, vaginal. Só que na prática a episiotomia ainda é comum. Aquela pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, mostrou que 53,5% das entrevistadas que fizeram parto normal receberam tal do PIC. Isso daí é muito traumático, sabe? Você fazer qualquer tipo de intervenção gera um trauma muito grande, né? Então, sinto muito a todas as mulheres que passaram por isso. E isso é o que algumas pessoas chamam de medicalização do parto. A episiotomia é só uma entre várias outras práticas que acabam sendo usadas de forma exagerada. A aplicação de ocitocina, ou o tal do sorinho, também é assim. Para quem não sabe, esse é um hormônio que estimula a contração do útero e acelera o parto, só que ele pode gerar dor intensa e até possíveis complicações para o bebê se for usado sem necessidade. Até ficar na famosa posição litotômica, que é deitada numa maca de barriga para cima com as pernas abertas e imobilizadas, tem a ver com essa medicalização do parto. Hoje já está claro que, via de regra, a gestante pode e deve se movimentar do jeito que achar mais confortável, inclusive porque isso facilita o parto. E tem um negócio aí, que é uma intervenção médica acaba puxando a outra. Muitas vezes começa com anestesia e tudo bem tomar anestesia se a mulher quiser, se ela precisar, se ela realmente estiver informada e confortada pela equipe, mas como a anestesia pode dificultar o movimento das pernas, sem orientação, a mulher acaba sendo colocada na posição litotômica e não sai de lá, e aí vai receber ocitocina, porque o anestésico pode inibir contrações. Como é que você vai expurgar a criança, ou seja, tirar a criança se você não consegue controlar o quadril porque você aplicou uma anestesia? Então, é óbvio que vai ter dor, mas não precisa ter sofrimento. E assim, essa frase pode até ser eu acho que é da Monja Coen, e tem várias interpretações, né, muito controversa, mas eu acredito que ela se aplica nesse caso, porque se a pessoa realmente é uma pessoa saudável e que pode ter, a grande maioria pode ter um parto normal, é que realmente a cultura não é propícia para isso, ela tem que aprender a fazer isso, né? Ninguém nasce sabendo, então tem que ser realmente algo que mude, né? Porque culturalmente essa medicalização do parto, que é uma coisa recente, porque os seus avós, dependendo da sua idade, a sua mãe, ela teve uma parteira que foi na casa lá da sua avó, da sua bisavó, e que fez o parto, né, da sua família toda.
e com o tempo isso foi se perdendo nessa cultura. E as doulas, elas tentam fazer isso hoje, um trabalho bem bonito, mas o que a gente vê realmente é essa tirada do poder da mulher, né? Realmente. E aí, esse estímulo, mais a perda de sensibilidade da anestesia, mais a posição deitada, pode terminar em mais laceração e na solução da episiotomia. É tipo um pacote que vai chegando aos poucos, com várias práticas que não priorizam quem está parindo em um parto. E usar essas práticas de uma forma desnecessária pode configurar violência obstétrica. Esse, aliás, é um termo que está sempre em debate e tem instituições que nem gostam dele. Mas, em resumo, violência obstétrica é uma agressão física ou psicológica à mulher durante o parto, no sentido, inclusive, de tirar a autonomia dela e o protagonismo no momento que é dela. E é justamente em oposição à violência obstétrica que se encontra hoje o parto baseado em evidências científicas, que, em resumo, é o tipo de parto que faz o mínimo de intervenções, que busca intervenções que são compatíveis com a segurança e com o bem-estar da mãe, e intervenções baseadas no que os estudos mostram hoje em dia. Isso não quer dizer que o parto tenha que ser 100% natural. A mulher tem o direito de receber a melhor assistência possível. A grande questão aí é que, como a ciência várias vezes acaba mostrando, intervenção demais, muitas vezes, não é uma boa. E eu vou reforçar aqui que as cesáreas salvam muitas vidas. Entre elas, a vida do meu filho, que só nasceu assim. E também é importante dizer que muitos partos normais geram experiências traumáticas para as mulheres, seja por desrespeito de profissionais, por falta de atenção ou até por falta de cuidado em certas situações. E essas experiências acabam contribuindo para gerar esse clima de que o parto normal não é seguro, de que ele é muito sofrido, Sim. muito longo e tudo mais. Para poder enfrentar isso, a gente precisa melhorar o atendimento do parto normal. E na esfera individual, o plano de parto é um bom caminho que a gente recomenda sem peso aqui. O plano de parto é um documento que tem validade legal, onde a mulher pode enumerar todos os seus desejos para a hora de dar à luz. Eu fiz um plano de parto bem legal. Inclusive, eu posso fazer até meu relato de parto aqui, já que eu trouxe esse assunto. Eu gostei bastante, né? Tá terminando o vídeo, eu gostei bastante de como o Átila ele levou esse assunto, porque é isso mesmo, né? Alguma coisa que é natural, que sempre foi tida como natural, e de repente foi tomado aí esse poder de transformação, né? Que é o nascimento de uma criança para ser uma coisa que gere medo, que gere desconfiança, porque a mercantilização dos nossos corpos, isso é muito interessante, né? Essa dinâmica toda de tirar o poder de escolha e tirar a, a, a informação, né? Mas o meu plano de parto foi muito bom e deu tudo certo, ainda bem. Mas eu posso falar disso em outra ocasião. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal. Eu falo de outras coisas também. E segue para poder ver as atualizações, para ver o que a gente vai falar mais adiante, tá bom?